Valeu, torcedor, obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gurizada. Quero conversar com você sobre muitas situações importantes das últimas horas. Uma polêmica que se instaurou aqui no Rio Grande do Sul. Muitos estão comentando, achando que é uma boa, outros nem tanto assim. Eu estou falando da participação de clubes uruguaios no Gauchão. Você acha que isso daria certo? Isso traria um atrativo a mais para a competição? Ou tu acha que não? Isso não tem cabimento nenhum, atrapalharia ainda mais o calendário, seriam mais times, os caras teriam que fazer mais viagens mais longas. O que tu acha sobre isso? Eu quero saber a tua opinião, porque eu vou te trazer detalhes sobre essa proposta, essa ideia que está circulando. Nós vamos falar ainda sobre valores, cascalho, porque o Adriel está confirmando a sua ida para o Atlético e a cláusula que o Grêmio colocou no contrato, uma cláusula de compra, um valor bem significativo. Vamos falar ainda, gurizada, sobre o Bright White, que procurou a direção e a partir dessa procura dele, uma definição aconteceu. Vou falar sobre tudo isso a partir de agora. Te inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo. Eu quero começar conversando com vocês, por óbvio, sobre as últimas horas, e não tem como ser diferente senão o sorteio, né, lá da Sul-Americana que aconteceu em Luque, na sede da Conmebol lá no Paraguai, ontem à noite. O Grêmio conheceu o seu destino, pelo menos nessa primeira fase da competição. Vai jogar contra Godoy Cruz, Atlético Grau e Deportivo Luquenho. Os três estão no grupo do Tricolor e são os times que o Grêmio vai enfrentar nessa primeira fase. Bom, o presidente Alberto Guerra conversou com a Rádio Gaúcha, como sempre, e classificou que é um grupo médio, tá? Não é um grupo difícil, não é um grupo complicado. Dentro do que poderia ser, é um grupo até que o Grêmio se deu bem, vamos colocar assim, porque não é um grupo que dificulta principalmente a logística. Claro que enfrentar o Godoy Cruz, que é um time que a gente já enfrentou lá em 2017, um clube argentino, sempre é complicado, mas não é nada de uma extrema complicação também. Ele disse o seguinte, abre aspas, há sempre uma dificuldade. Um time argentino que já enfrentamos na Libertadores. Não é fácil jogar. Os outros times não têm tanta tradição, mas se estão em uma competição como a Copa Sul-Americana, é porque alguma qualidade tem. Fecha aspas aí para fala, aliás, do presidente Alberto Guerra, que classificou a dificuldade logística aí como mediana, principalmente por não ter altitude. Bom, gurizada, lá em Luque, quem estava também era o Guto Peixoto, nosso diretor de futebol. Nas últimas horas, acabou repercutindo bastante e gerando bastante comentários e críticas, inclusive eu fui um e sou um que critico, tá? É a respeito das folgas que foram dadas aos jogadores nesta segunda, terça, quarta, na quinta-feira acontece a reapresentação. Bom, o Guto Peixoto ele justificou que não são folgas, é um descanso para que os jogadores tenham uma melhor situação física na volta. Porque desde o início foi tudo muito pegado, foi tudo muito complicado, foi um jogo em cima do outro, não tinham tempo para descansar a musculatura, os jogadores estavam com o físico quase estourando, e esses 3 dias serão importantes para que os jogadores se recuperem fisicamente, recuperem a musculatura, para que na quinta-feira dê prosseguimento aos trabalhos, e aí sim toda a jornada da temporada. Deixar cada um tira a sua conclusão, tá? Cada um tira a sua conclusão. Mas fato é, meus amigos, que o calendário de abril do Grêmio, pelo menos até o momento, tá bem complicado e vai ser bem complicado. Eu quero dividir com vocês aqui, ó, o calendário. Ontem eu trouxe para vocês, inclusive, um vídeo da noite sobre os adversários do Grêmio. Essas datas são datas base, é importante, tá? Mas a sequência de jogos, ela tá posta. Tá aí. Nós vamos começar com o Atlético Mineiro já no final desse mês pelo Brasileirão. Depois tem Sul-Americana fora de casa, tem Ceará fora de casa. Volta para jogar contra o Atlético em casa, no caso ali na Sul-Americana. Joga contra Flamengo, sai para jogar contra o Mirassol, volta para disputar Clássico Grenal, sai para jogar na Argentina contra o Godoy Cruz, sai para jogar contra a Vitória. Então aqui, imagina, a gente sai da Argentina para Salvador. Direto, sai da Argentina direto para Salvador, porque vai enfrentar o Vitória e lá no dia 30 está reservada a data, no caso,
para a Copa do Brasil. Ainda não temos o nosso adversário, ainda não aconteceu o sorteio, mas já está reservada a data. Então é jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Não tem conversa. Se o Quinteiro estava reclamando de tempo, não vai ter tempo. É agora. Tem que ajeitar o time nessa data FIFA. E aí sim, depois vai aumentando os pouquinhos. Mas um mínimo, um pouquinho, uma coisinha de nada, o Grêmio tem que ter de futebol. Pelo menos não está mostrando nada até o momento. E essa data FIFA será muito importante para isso. Tá bom? Quero avançar com vocês, meus amigos, para nós falarmos sobre a polêmica das últimas horas. Porque times uruguaios poderiam jogar o futebol gaúcho? Durante o sorteio ontem da Conmebol Sul-Americana e da Conmebol Libertadores, o Ignacio Ruglio, que é o presidente do Peñarol, ele teria tido algumas conversas com o D'Alessandro, né, do lado de lá, tentando articular uma possibilidade de Peñarol e Nacional disputarem o Campeonato Gaúcho. Bom, o presidente da FGF, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, tratou isso como fake news. Ele disse que não foi procurado em nenhum momento para que isso acontecesse, tá? E ele explicou que para que um clube uruguaio pudesse jogar aqui no Brasil, a primeira coisa que ele teria que fazer é se desfiliar da Associação Uruguaia de Futebol e se filiar, ou melhor, pedir filiação à FGF, o que seria algo bem fora da realidade. Convenhamos aqui. Eles teriam que abandonar o campeonato deles lá no Uruguai para vir aqui disputar 2-3 meses de gauchão. Não faz muito sentido. Mas é o que determina, no caso, as nossas regras aqui no Brasil. Nada é descartado. É importante que se diga isso, principalmente se for para trazer mais visibilidade ao Campeonato Gaúcho. Mas, nesse momento, de acordo com Luciano Oxman, presidente da FGF, da Federação Gaúcha de Futebol, não há nada, não há nenhuma tratativa. O presidente da Associação Uruguaia de Futebol, ele concedeu uma entrevista a uma rádio lá no Uruguai e ele disse que faz tempo que conversa com a Federação Gaúcha de Futebol, tá, para a integração não só de clubes como Peñarol e Nacional, como outras equipes do futebol uruguaio aqui no nosso gauchão. Será, rapaz? Será? Bom, vamos colocar na ponta da caneta algumas situações importantes aqui que a gente precisa avaliar, tá? Vamos lá. O Campeonato Gaúcho hoje, ele tem 3 meses, tá? E é complicada, jogo final de semana, meio de semana, final de semana, meio de semana, a gente já reclama bastante desse calendário. Acaba apertando inclusive o Brasileirão, como a gente tá vendo agora, né? Mês de abril e maio, exprimido um jogo em cima do outro, porque nós estávamos disputando o gauchão e se não disputássemos o gauchão, teríamos aí uma semana entre um jogo e outro praticamente. Então entrando mais equipes, no caso equipes do Uruguai, nós teríamos que ter mais tempo, principalmente porque teríamos que viajar. Né? Aqui a gente viaja de ônibus, um tirinho aqui, um tirinho ali. Imagina, para sair de Porto Alegre a Erechim jogar contra o Ipiranga já se dá uma reclamação gigante e muitos treinadores nem gostam de ir e tudo mais. Agora tu imagina ter que viajar até o Uruguai para jogar contra o Peñarol, para jogar contra o Nacional ou qualquer outra equipe e viajar de avião ainda e tudo mais e toda aquela, olha, mais gasto e tudo mais. Acho bem difícil. Isso eu tô falando da dupla Grenal. Agora, pense nos clubes do interior. Será que eles iam gostar de ter mais concorrentes fortes dentro do Campeonato Gaúcho? Se só a dupla Grenal já tira qualquer possibilidade dos clubes do interior de conquistar ou de ter uma conquista maior no gauchão, acho muito difícil que isso avance, tá? Muito difícil. Mas vamos aguardar. Fato é que a polêmica foi lançada. Curizada, eu quero tratar com você sobre outra situação importante aqui. O Grêmio está acertando o empréstimo do Adriel para o Atlético. Essa história não é nova, eu já trouxe para vocês há algum tempo aqui. O Grêmio está renovando o contrato com o Adriel até o final de 2027, inclusive. Era uma, no caso, né, das pedidas do Grêmio para que ele pudesse sair. Ele tem contrato até o final desse ano com o Tricolor. E a outra era que o Grêmio pudesse ter tempo de contratar um outro goleiro. O Grêmio está indo atrás do goleiro do Pelotas, né, que eu já trouxe para vocês aqui. Mas o que eu quero trazer de novidade é o valor da cláusula contratual, cláusula de compra que o Grêmio está colocando nesse contrato junto ao Atlético. O valor do Adriel, caso o Atlético queira exercer o poder de compra,
2 milhões de euros. Nós estamos falando de 12,4 milhões de reais na cotação atual, tá? Esse valor equivale a 50% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, metade do passe dele por 12 milhões e 400 mil reais na cotação atual. 2 milhões de euros. As conversas elas já estão acontecendo há mais de um mês, inclusive bem antes do Grêmio enfrentar o Atlético, nós já conversávamos sobre isso, e uma definição é aguardada nos próximos dias, já que o Atlético estreia na Série B no dia 4 de abril, fora de casa contra o Atlético Goianiense, e a ideia deles, é contratar o Adriel para ser o goleiro titular do Atlético na competição, tá? Gente, para nós encerrarmos aqui então o nosso conteúdo, eu quero conversar com vocês sobre Bright White, o jogador que teve o seu contrato renovado, deve ser anunciado a qualquer momento pelo Grêmio até o final da semana. Ele procurou a direção há cerca de um mês e meio aí por aí, tá? Isso é um bastidor que eu quero trazer para vocês. Ele procurou a direção pedindo uma avaliação. O que a direção estava achando da sua performance, se era isso que eles esperavam, se ele estava dentro do que a direção queria. Uma avaliação. O que a direção passou para ele? Cara, 10, é isso aí. Então, cara de vestiário, tu puxa, tu tem o carinho do torcedor, tu representa dentro de campo, legal, show de bola, beleza, maravilha. Ouviu só elogios. E pelo lado dele é a mesma coisa. Foi aí que nasceu essa possibilidade de renovação. Eu quero renovar com vocês. Eu também. Então tá, então vamos agilizar isso aí então. E foi o que aconteceu. Ele tinha contrato até 2026. Nessa conversa, nesse pedido de avaliação do Bright White, surgiu já essa possibilidade de renovação até o final de 2027. E é o que está acontecendo. Ele está renovando o seu contrato com o Grêmio por mais uma... Aliás, até metade de 2027, perdão, tá? Até metade de 2027, ele tinha contrato até metade de 2026 e está renovando então com o Grêmio por mais uma temporada. A qualquer momento o Grêmio deve anunciar essa renovação, mas mostra mais uma vez uma possibilidade de procura, né, do Bright White. Porque se no ano passado também surgiu uma informação muito parecida, lembra de que ele teria procurado a direção porque não estava gostando dos treinamentos e tudo mais, foi amplamente desmentido pelo próprio Bright White, e agora mais uma vez surge uma informação de que ele teria pedido uma avaliação sobre o seu futebol, sobre o seu desempenho à direção, e a partir daí nascida essa possibilidade de renovação de contrato. Então mais uma vez surge uma notícia, uma informação de bastidores de que o Bright White procurou a direção, tomou essa iniciativa justamente para saber como está o seu futebol. Vamos ver. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.